mas eu pergunto a você, Danilo Lavieri, quem é o camisa 8 da Sociedade Esportiva Palmeiras, hein? E já respondo, hoje é o Evangelista. E só tem tu, Bruto. Você pode usar o Alan, pode usar o Martinez, pode usar o Hannibal, mas 888, o reserva do Rios é o Evangelista, né? E não há, pelo que eu sei, sinais de que o Palmeiras esteja procurando um camisa 8, hein? Vai fazer o quê? Vai subir o Coutinho? Será? Será que está na hora de subir o Coutinho? Não sei. O que é que você pensa, Danilo Lavieri? Então, vamos lá. Assim, quando o Palmeiras vendeu o Rios, a certeza era, a gente já tem, isso falando como se fosse diretor, né? A gente já tem o Evangelista como um substituto e vai atrás de um outro camisa 8 para ser opção. E aí a chegada do Evangelista já foi um planejamento lá de trás para exatamente isso que eu falei agora, o cara não precisar chegar assumindo a titularidade. Chega, entende o que é, vai se ambientando e agora, desde a saída do Rios, tem jogado com mais frequência. Então esse era o planejamento inicial. Quando surgiu o nome do Marcel Ruiz, a informação que, aliás, quem falou primeiro foi o PVC, era assim, o Palmeiras já tem um plano B. E depois, quando eu fui conversar lá no Palmeiras, o pessoal, não, realmente, o Palmeiras já tem um plano B. O Palmeiras, se não for o Marcel Ruiz, continua com o plano B. Dito isso, estamos agora no dia 19 de agosto, a janela fecha dia 2 de setembro e ainda a gente não tem notícias. Só que temos que fazer aqui, admitir uma coisa, né, Massa? Se tem uma coisa que essa diretoria do Palmeiras já fez, foi negociar sem ninguém descobrir, né? Sem ninguém saber, sem ter nenhum tipo de especulação, nada do nome, de repente, pá, anunciado, ou, como foi no caso do Carlos Miguel, já vazar que está acertado, né? Não tinha que nem o Inciso está agora numa novela, não tem uma questão assim de necessariamente, se não tiver a novela, não tem ninguém. Eu não descarto que a gente não esteja sabendo. E aí, sorte da diretoria do Palmeiras, é mérito da diretoria do Palmeiras que consegue esconder negócio, porque esconder o negócio é melhor para quem está negociando, porque se vaza o nome, pode inflacionar, pode ter mais interessado e tudo mais. Então, muitas vezes, aliás, fica a dica aí, muitas vezes que os nomes vazam do próprio staff do jogador para dar uma sentida no mercado, para ver se consegue coisa nova. Então, o fato é assim, havia esse plano B, pelo menos, não sei em que pé que está. Hoje o nosso palestra divulgou que tentaram conversar de novo com o Andréas Pereira e o negócio não avançou. Ainda bem que não avançou, porque eu acho que já passou. Um jogador Nossa. caro, enfim. A não ser que tivesse, sei lá, em fim de contrato, essas coisas. Essa informação eu não tenho, eu estou reproduzindo e dando crédito aqui ao nosso palestra pela informação. E agora aqui uma opinião. Eu não acho que dá para esquecer o camisa 8. Ah, não, esquece o camisa 8 e traz o Enciso. Eu entendo que o Enciso é uma oportunidade de mercado, é caro e o Palmeiras não vai ter dinheiro para os dois. Mas, para mim, a prioridade do momento é ter um camisa 8 para o Palmeiras. Por quê? Se não trouxer, corre o risco, e aliás eu já até falei isso com você, uma coisa que quem me chamou a atenção foi o nosso querido Flávio Latif, que espero que esteja tendo uma boa recuperação da sua nova passagem no DM. Ele me falou uma coisa e que eu fiquei pensando. Ele falou, pô, será que não pode correr o risco de ser que nem quando o Danilo saiu do Palmeiras? Né? O Danilo, quando saiu, a gente vai lembrar, o Abel ficou chorando a saída dele muito tempo, e todas as vezes na coletiva falava que não tinha um jogador, e quando chegou o Aníbal, ele falou, bom, agora realmente, finalmente, eu tenho a substituto do Danilo. Então, eu acho que o Palmeiras não pode, não deveria abrir mão do 8. Eu acho que tinha que ter outra opção ao Evangelista. Se eles quiserem investir no Enciso, porque o Enciso é uma oportunidade que não passa duas vezes, o preço está bom e vai contratar, a alternativa vai ser o quê? Exatamente a que você falou, né? Usar o Martinez como camisa 8, usar o Alan. Aí o Alan ainda até já foi camisa 8 na base, né? Mas é aquela história, oscila bastante. Não dá para cravar que ele vai segurar o nível, né? Então, eu particularmente investiria num camisa 8. Aí aqui a opinião. A informação é essa, eu não sei do nome do camisa 8, sabia há pouco desse plano B, mas essas notícias simplesmente sumiram. E agora,
por conta do passado recente, não dá para saber se as notícias sumiram porque não existe negociação ou se porque os caras estão conseguindo esconder muito bem que o Palmeiras já conseguiu isso. Agora, fato é, tem que ter o camisa 8 para mim. Pois é, eu tenho uma informação que a comissão gosta muito do Denilson lá do Cuiabá, né? Mas seria uma opção aqui no Brasil e tal. O Cuiabá sabe que vai receber, né? Ao contrário de outras negociações que o Cuiabá fez. Acho que poderia, se você traz o Enciso e o Denilson, dá para tocar, né? Claro que, jogador do Cuiabá, já sei, né? Os caras vão bagre, bagre, é bagre, né? Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir pro Chitãozinho Chororó gravar um bagre no estilo sertanejo, entendeu? Bagre, entendeu? Para a gente poder usar, né, como vinheta. É isso que vai acontecer, entendeu? Mas, enfim, o que eu ouvi o PVC falando hoje também a respeito do inciso, né? Tá, tem negociação, tem negócio de grana aí, quanto vai para cima, para baixo. Vamos ver se o Palmeiras consegue concretizar a contratação do inciso. Eu acho, assim, a minha visão é que dá para passar sem um 8 reserva, tá? Dá para passar sem um outro camisa 8. Mas o ideal seria um inciso e mais um camisa 8, mesmo que fosse um jogador aqui do mercado nacional, enfim, tá? O Júnior Piricó, ó, massa, tá dizendo que Felipe Anderson pode ser camisa 8. Você acha que o Anderson pode ser um camisa 8 ou Danilo? Depois da É, chibata aqui é melhor ficar tem que tomar esperto. cuidado. Pô, vamos ler Ah, duas vezes isso. antes. Enquanto eu falo, você vai lendo para ver se não tem pegadinha. Tá É, bom. o Felipe Anderson, de 8, cara, putz, eu não sei se ele teria eu acho que seria um caso parecido com o Veiga. Eu acho que falta um pouco de pegada, um pouco de brutalidade, digamos assim. Claro que eu sei que o 8 não é brucutu, não é isso que eu tô dizendo, hein, pelo amor de Deus. Mas falta um pouco mais de vigor, sabe? Eu acho assim, um jogador que precisaria ser mais firme para essa posição. O Evangelista mesmo, ele não chega, né, a não ter ali o vigor. Ele não tem o vigor do Rios, às vezes falta um pouco disso, né? Então eu não sei se de repente voltam a pensar em alguns nomes aí que a gente viu no passado e foram descartados. Mas o 8, se não tiver Evangelista, 8 nesse elenco para mim hoje é M. Martinez. Se não tiver Evangelista, é M. Martinez. Só que aí, um Aí meio-campo, começa a ficar imaginando que curto, né? Evangelista. Então, e aí Começa a imaginando que ficar o curto. Evangelista não jogue, e aí você tem um meio de campo com Aníbal e Martinez, assim, não que seja ruim, entendeu? Mas pode faltar um pouco de para frente mente, como você diria aí, né? Pode faltar um pouco, embora o Martinez tenha uma chegada, tem chute e tal, mas eu gosto de um 8 um pouco mais móvel do que o Martinez. Muito bem. O Rick já lembrou aqui, ó, que o Giai já jogou de Já, camisa é 8. É verdade, verdade, já jogou. é Mas verdade. o Giai anda muito bem com a bola no pé, né? Então, gostei da estreia do Kelvin, né? Gostei da estreia do Kelvin. A gente não falou sobre Palmeiras e Botafogo. Dá um pitaquinho aí, Danilo. Gostei do Palmeiras, fez um bom jogo, e um resultado espetacular, né? O resultado maravilhoso, um resultado dificílimo, e que o Palmeiras conquistou 3 pontos essenciais, ainda mais considerando que antes do jogo quem tinha jogado era o Flamengo e tinha vencido o Inter no Beira-Rio, né? Então, quando você está competindo com o Flamengo, você precisa entender isso e o Palmeiras entendeu muito bem. Então, 3 pontos assim incríveis. Acho que o Palmeiras fez um jogo um pouco abaixo do que eu imaginava quando eu estava vendo a escalação do Botafogo, a escalação do Botafogo com o time reserva. Mas aí depois do jogo passando e conversando com o pessoal do Palmeiras, assim, eu ouvi algumas ponderações que eu achei boas ponderações que posso compartilhar com vocês, que o Palmeiras estava muito desgastado das viagens, ok, por isso que o Abel fez trocas no time. O Palmeiras não começou com o mesmo time que goleou o Universitário e não terminou com força máxima, mesmo que o Palmeiras não precise entrar com o time titular na quinta, né? Porque já está garantido. Então o Palmeiras, ok, também entendi, achei uma boa ponderação. E aí, no segundo tempo, quando o Abel fez as trocas, eu especialmente não tiraria Flaco e Vitor Roque junto ao mesmo tempo. Eu estava assistindo e pensei, meu Deus do céu,
Não é possível que vai acontecer. Mas, com o que aconteceu, eu tenho que dar o braço a torcer e falar que o Abel acertou. Por quê? Porque mesmo o Botafogo se reforçando, o Botafogo não incomodou o Palmeiras. O Botafogo colocou a cavalaria, colocou os jogadores titulares. A estratégia do Abel de se reforçar lá atrás, de fechar e de abandonar o ataque, deu certo. O Botafogo assustou com o Savarino no chutinho ali que o Everton espalmou para o lado, e depois de Ó, alguém, um chute de longe, que eu não lembro de quem foi, que ele espalmou por Savarino cima. mesmo. O Dois próprio chutes do Savarino. Savarino. Então, assim, foi isso, assim, sabe? Então, assim, eu tenho que confessar, se eu tivesse um react, se eu tivesse lá no canal do Massa ao vivo, filmando a minha cara, filmando o que eu falei, eu ia falar, pelo amor de Deus, quem vai fechar o time? Pelo menos deixa o Vitor Roque, que mania de tirar o Vitor Roque. Mas aí, a minha corneta de antemão, ela não se confirmou. Ela, no final, o Palmeiras respondeu bem. Aproveitando aqui que eu estava dando uma olhada no chat aqui, grande Rafael Delman. Por falar em meio-campista, ele está aqui entre nós. Um bom meio-campista. Outro dia ele me confessou que o melhor camisa 9 que ele já serviu nos jogos da imprensa foi Danilo Lavieri. Obrigado, Rafa. Um abraço. Garoto, hein? Que moral, hein? Que moral. Eu vi, ele fez um gol esses dias lá no Allianz Parque. Tá pensando aqui. Muito bem. Bom, o Eu amigo já está fiz dizendo dois, viu? assim, Só pra avisar, eu fiz gol no Palestra Antigo e fiz gol no Allianz esse, Parque. No Palestra Antigo fiz gol de falta. Nossa, é cada história. No fim do ano, que não perfeito. tiver assunto, a gente faz uma live só dessas histórias. Muito bem. Ó, uma coisa interessante aí que eu acho legal a gente pontuar, né? É que o Botafogo entrou com quatro titulares e jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Mas quando entrou a cavalaria, foi ótimo o Palmeiras, porque a chance mesmo, quem criou foi o Palmeiras, do jeito dele, né? Fechadão lá atrás, criando ansiedade para o torcedor do Palmeiras, que a bola ficar muito com o Botafogo ali, e a coisa, né, acaba gerando essa ansiedade nas pessoas. Mas vamos lá. É isso aí, meus caros. Deixa o like, se inscreva no canal, vote na nossa enquete. 2.302 pessoas conosco. Cara, o Palmeiras tem quase 20 milhões de torcedores. A nossa audiência é ótima hoje, mas ainda tem um potencial gigantesco, né? Sabe o que falta? Falta você avisar o seu amigo, a sua amiga, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua namorada, seu namorado, enfim, né? Como é que fala? Põe nas redes Cônjuge. sociais, põe aí, olha eu aqui, a Isso. Massini, o Danilo, Aí, marca nosso arroba, a gente reposta aqui, entendeu? vamos chamando mais É, gente, deixando like. A gente tem que falar para os chefes do UOL aqui que a live mais assistida de clubes é a do Palmeiras, gente. Porque tem Palmeiras, live é de isso segunda do aí. Flamengo, tem a gente aqui, aí tem São Paulo na quinta, acho que Santos na quarta, Corinthians na sexta. A do Palmeiras precisa ser a mais assistida, vamos embora. Bom, falando em Santos, né? Já que você tocou no assunto, eu sei que a live é do Palmeiras, mas teve treta lá, invasão de CT, conversa com Neymar e jogadores, é inacreditável, né? Isso aí a gente continua normalizando, continua acontecendo, não dá, não dá, tá? O Theo Martino tem uma questão importante aqui, algum cheiro da CBF marcar os jogos atrasados para as semanas de Copa do Brasil? Acho que Copa do Brasil, sim, né? Pelo menos o jogo contra o Juventude, né, o Danilo? Então, assim, né? Teoricamente, eu sempre digo teoricamente, porque tem uma exigência do Estatuto do Torcedor, se eu não me engano, é Estatuto do Torcedor, de você marcar jogos com 10 dias de antecedência. Isso significa que para a próxima semana, né, para o dia 27 e 28 aí, que são as datas da Copa do Brasil, que o Palmeiras não joga, a CBF já teria que ter marcado ontem. Então, eu tinha certeza que pelo menos um dos jogos já ia ser marcado. E até agora nada. Eu não sei por quê. Eu preciso até perguntar na CBF por que isso está acontecendo. Eu vou perguntar aqui, eu acho que não vou ter resposta durante a live, mas vou perguntar, ver de repente se alguém me explica, porque é uma boa questão. Né? O Palmeiras poderia já ter tido os jogos marcados, pelo menos um, porque não joga na próxima semana que tem Copa do Brasil. Aí tem data FIFA, e aí seria sacanagem marcar, porque aí o Palmeiras jogaria desfalcado. E depois tem a outra semana da Copa do Brasil, ou seja, já daria para ter marcado, né? É Então eu vou isso, perguntar né? aqui, quem sabe não Porque temos resposta.
Porque você tem o Juventude em casa e o Santos fora. Daria para marcar aí, a gente já resolver essa parada aí, né? Data FIFA não dá, porque é sacanagem. Sacanagem com todos os times, né? Porque os times aí vão perder seus jogadores, né? Bom, e o futebol sul-americano? A galera tá perguntando aqui bastante, né? O Júnior Piricó, a galera perguntando do Andréas, a Simone já explicou aqui, ó. A notícia foi dada pelo nosso palestra, não evoluiu, tá bom? Não sei o que, que o Palmeiras vê nesse jogador, tá? Luiz, tá explicado? Luiz Cláudio, não tem nada. Luiz Cláudio Belchior, hein? Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Oh, que beleza, muito bem. Então, por enquanto, meus amigos, não tem nenhuma evolução no inciso, por enquanto a gente vai falar já sobre isso. Mas o que, que aconteceu, hein? Invadiram as redes sociais da Comebol para falar que o Palmeiras é campeão do mundo em 51. O que, que aconteceu, Danilo? Conta para nós. Pois é, eu tava ontem, não lembro que horas que foi, mas aí chegou, né? Eu tava no Instagram, e aí, qual foi a história que para mim soou estranha, né? Soou estranha. Saiu a notícia no Libertadores em espanhol com o texto em português. Aí eu falei, ué, normalmente porque eles postam o mesmo texto, um em espanhol Claro. na Libertadores para toda a América Latina e outro em português para o Brasil. São dois perfis diferentes, inclusive. Um Libertadores BR, o outro é só Libertadores. Eu falei, ué, tem alguma coisa estranha aí. Aí eu vi, aí falei, por que será isso? Eu falei, não é possível. Eu entrei no site da FIFA, entrei no Instagram da FIFA e nada, e nada, e nada. Eu falei, ué, mas que estranho. Aí dali um tempo, puf, apagaram. Aí eu fui ver no Libertadores BR também tinha. Aí eu vi na Copa Sul-Americana também tinha. Falei, não, tem alguma coisa estranha. Aí aproveitei para perguntar, né? Fazer o trabalho aqui de reportagem. Falei, o que tá acontecendo? Tal, tal. Aí tive uma resposta, você não sabe a correria que tá aqui. Hackearam tudo. Tinham hackeado todas as contas da Comebol. Até futebol de praia foi hackeado. Do Instagram, né? E aí, eu não sei se, sei lá, o hacker queria tirar um sarro do Palmeiras, ainda não dá para saber a intenção do hacker, né? Fato é que a Comebol percebeu, conseguiu recuperar a conta rapidinho, apagou tudo. Aí o hacker continuou de alguma maneira com acesso, postou de novo, apagaram de novo e aí conseguiram segurar, estancar a sangria. Mas aí nesses 15, 20 minutos aí você já sabe, né? WhatsApp da galera, WhatsApp aqui do meus amigos, que aliás tem o Rafael Coelho aqui, grande Rafinha nos assistindo. Todo mundo começou a falar: ué, Palmeiras, que é isso? O que é isso? Aí quando apagou, você entrava no Twitter, pessoal, o que será que é? Spoiler? Erraram? Será que é alguma ação? Ninguém estava entendendo o que era, mas no final era só uma invasão de algum engraçadinho aí que postou isso e causou, obviamente, a brincadeira e tudo mais de uma questão, né, Massa, que, putz, é tão uma questão que para mim é tão de uma rivalidade tão pequena, não é porque é o Palmeiras que eu digo isso, é porque em 51 os caras jogaram lá o Campeonato do Mundo, foram campeões, saiu na Gazeta Esportiva a capa, que aliás foi usada hoje no anúncio do Carlos Miguel, um anúncio bem humorado, né, inclusive, Palmeiras campeão do mundo, o pessoal saiu nas ruas, comemorou como se fosse campeão do mundo. E aí depois tem uma questão muito política, se o campeonato é ou não é mundial, que aí tem um documentário belíssimo da ESPN sobre isso, sobre como a política influencia, sobre como as vontades da FIFA, de acordo com ali o momento, se precisa agradar o Brasil, se precisa agradar a CBF, se precisa agradar a Europa, como eles vão mudando essa nomenclatura. Aliás, precisa agradar a própria a FIFA, né? Porque agora, depois dessa última Copa do Mundo, eles disseram que não tinha mais campeão mundial, era só campeão intercontinental. Enfim, é uma questão que movimenta tanto, eu acho, sabe por quê? Porque o Palmeiras começou a ganhar tanto que não tinha mais o que